Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente me apresentar, meu nome é Renan, sou mestre em Educação para Ciência e Matemática do TCM, e hoje vou falar um pouquinho sobre um trabalho que foi desenvolvido juntamente com a Ana e o professor Luciano, uma pesquisa histórica que a gente intitulou Michael Faraday e os elétrons livres, né? Uma análise histórica sobre o seu estado eletrotônico da matéria, certo? Então, basicamente, como já disse, foi uma investigação histórica, né? A gente buscou é, oferecer aportes para contextualizações históricas no ensino 6, em específico para essa área do eletromagnetismo. A metodologia basicamente foi a da pesquisa bibliográfica, então a gente investigou alguns trabalhos do Michael Faraday, né, principalmente alguns dos seus artigos, e a gente se deparou com essa teoria dele, né, a teoria do estado eletrotônico da matéria. Que o que seria inicialmente, né? Seria a interpretação de Faraday para o fenômeno da condutividade elétrica, né? Então, como Faraday passou a enxergar, né, a corrente elétrica. Então, seria só tentativa de explicação. Então, os objetivos foi compreender essa teoria do Faraday, né, que foi elaborada posteriormente, ou pelo menos divulgada, né, juntamente com a indução de corrente elétrica, em 1931. Ele apresenta essa teoria no mesmo artigo que ele divulga o seu sucesso na indução, né? E o outro objetivo foi levantar alguns pontos, né, de semelhança entre a linha de raciocínio que essa teoria do Faraday nos sugere com a atual teoria da condutividade elétrica, né? Então, em quais pontos, pelo menos na sua essência, né, na sua linha de raciocínio, es- é, essas duas teorias têm algo em comum, se tem algo em comum, né? Então, foi o outro objetivo aí. Bem, então um pouquinho sobre a teoria atual, né, da condutividade elétrica, que se constitui basicamente da teoria dos elétrons livres, que por sua vez, né, se constitui na ideia de saltos quânticos. Então, o que seria saltos quânticos? Né? Saltos quânticos seriam deslocamentos dos elétrons de uma camada para outra, num orbital de determinado átomo, certo? Então, em salto quântico, esse deslocamento seria o que faz surgir, né, a corrente elétrica. Então, esse deslocamento do elétron se constituiria a condutividade elétrica. Por exemplo, então tem um elétron que ele absorve energia, então ele tem a capacidade de saltar para o outro orbital, né? Ou se ele estiver no último orbital do átomo, ele salta para o orbital de um átomo vizinho. Então esse deslocamento seria, né, a ideia de condutividade elétrica atual, né? De uma maneira bem geral aí, só para a gente passar para a teoria de Faraday. Então essa ideia foi proposta por Bohr, né, ao sugerir as transições descontínuas. Então, essas transições seriam o deslocamento das partículas, né, que hoje a gente conhece como elétrons, partículas elementares, né, com esses saltos quânticos, certo? Então, um pouquinho de Faraday, né, ele iniciou sua trajetória na área científica em 1913, certo? Iniciou suas pesquisas no eletromagnetismo após a divulgação do experimento de Ørsted, em 1920. Assim como muitos, se interessou pelo assunto, né, após essa divulgação do experimento de Ørsted, que é basicamente o experimento da agulha imantada, né? Então, uma bússola, Ørsted passou um fio percorrido por corrente elétrica de maneira paralela a essa agulha e se percebeu uma deflexão na agulha imantada. Então, basicamente, esse foi o experimento, certo? E até antes do seu ocorrer esse sucesso na indução de corrente elétrica, né, ele apresentou várias contribuições na década de 20, né, importantes contribuições, como o seu sucesso nas rotações eletromagnéticas, né. Então, um breve panorama aqui um, dos trabalhos de Faraday, né, um pouquinho sobre ele até 1931. Então, em 1931, ele obtém sucesso na indução de corrente elétrica e, juntamente, né, com esse seu sucesso na indução de corrente, ele desenvolve a teoria do estado eletrotônico, que é basicamente um estado de tensão da matéria, né, que ele sugere. Então, com esse estado de tensão da matéria, ele vai tentar explicar o comportamento interno da matéria durante o processo de indução. Ao primeiro momento, né, porque depois ele conclui que não é apenas mais a indução, mas sim quando uma corrente elétrica percorre um condutor em geral, né? Então seria sua tentativa de explicar a condutividade elétrica. Então, de início, né, ele levantou que quando um condutor está sob efeito de uma força indutiva, né, ou seja, está sendo
Está ocorrendo a indução de corrente nesse condutor, ele está sujeito a estado de tensão. Mas posteriormente ele levanta então que não apenas sobre o efeito de indução, mas quando um condutor em geral está sendo percorrido por corrente elétrica, seja é, devido à indução ou pela própria barreira voltaica, ele apresenta esse estado, ele entra, né, nesse estado eletrotônico, aí, nesse estado de tensão, certo? Então, esse estado de tensão não estaria relacionado ou dependente apenas da indução de corrente, mas sim do fato da própria corrente estar passando no condutor. Certo? Então, de maneira um pouco breve aí, né, alguns apontamentos iniciais que ele faz. E posteriormente, então, ele adentra. O que seria então esse estado eletrotônico? A gente tem essa ideia, consegue ter essa ideia geral nesse parágrafo, né, que, eu, que eu creio que seja o principal do seu trabalho, que ele diz: no estado eletrotônico na matéria decomponível, né, depois no artigo a gente discorre que decomponível quer dizer por condutores, em gerais metais, esse estado forçado parece ser suficiente para fazer uma partícula elementar deixar sua partícula companheira, com quem está em uma condição restrita, e se associar a partículas vizinhas similares, em relação ao qual está em uma condição mais natural, sendo o arranjo elétrico forçado ele próprio descarregado ou aliviado. Então, até esse momento, o que a gente consegue interpretar, né? Consegue extrair disso? O Faraday, né? Esse estado eletrotônico da matéria, ou estado de tensão, seria um estado em que a matéria entra, né, quando é submetida a uma corrente elétrica, ou seja, entra num estado tensionado, né, da matéria, e uma maneira dessa matéria conseguir se descarregar ou aliviar, né, é justamente o que? Fazendo com que partículas elementares é, deixem sua posição original, o partícula original, para se associar a partículas vizinhas similares. Né? Então, basicamente seria o quê? Um deslocamento de partículas, né, para partículas vizinhas. Então, isso é a matéria decomponível, que a gente comenta que são os metais ou os condutores em gerais. Então, a ideia aqui geral, né, de maneira geral, a condutividade elétrica por Faraday, né, está associada a um deslocamento de partículas. Né? Isso é uma sugestão, né, como ele passa a enxergar esse fenômeno. Então, ele sugere que partículas elementares deixam sua posição original e passam a se juntar a partículas vizinhas. Né? Para quê? Né? Para que esse arranjo, inicialmente tensionado, se descarregue. Né? Haja então um descarregamento elétrico. Né? Tem até hoje então o termo descarregamento elétrico, certo? Então seria um arranjo forçado que com essa ação ele seria aliviado. Né? Então é interessante notar aqui que o quão próximo, né, as linhas de raciocínio de Faraday, né, com as linhas de raciocínio que a teoria atual nos oferece, possam estar próximas, porque ambas, né, nos sugerem o quê? Ambas nos sugerem que a condutividade elétrica seja por meio de um deslocamento de partículas, né? O que o Faraday chama de partícula elementar aqui, hoje a gente conhece como elétrons. Então é interessante notar algumas similaridades entre as linhas de raciocínio que essas duas teorias nos proporcionam, né? E não quer dizer que as duas teorias sejam tipo, parecidas, similares, até porque é complicado falar nisso, né, quando a gente fala história, porque são contextos diferentes, certo? É mais de 100 anos de diferença em que as duas teorias foram criadas, mas não é do mais improvável que, dentro da história, linhas de raciocínios, com pelo menos a sua essência, em algum ponto similar, apareçam durante a história. Né? Então, é esse ponto mais que a gente queria levantar, né? Que pode ocorrer, né? Não é improvável que raciocínios similares em sua essência possam ocorrer em tempos diferentes. Né? Então, encerrar por aqui, porque o tempo está quase no limite aí, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, vocês podem acabar entrando em contato comigo aqui, tem o meu e-mail aí, certo? E muito obrigado a todos, até mais.